Continuando aqui a tratar um pouco sobre a carta aos Efésios, carta esta que Paulo fala e desvenda um mistério de Deus que estava oculto desde a eternidade, né? Mistério este que veio a ser revelado a ele, como ele mesmo aborda, e que esse mistério nada mais é do que o propósito de Deus de unir em um só povo tanto o Israel, né, o povo escolhido, como os gentios que eram considerados o povo excluído da aliança com Deus, mas que para Deus, né, esse propósito já vinha desde a antiguidade, que era a partir do sacrifício de Cristo, da sua vinda e da sua missão e da consumação de sua obra, congregar nele tanto os judeus quanto os gentios. Na carta aos Efésios, nós vamos encontrar algumas expressões tratando disso, ou da união desses dois povos, ou desses dois tipos de gente, que são os escolhidos, nação de Israel, e os gentios, o povo pagão, e excluídos da antiga aliança. Nós vamos encontrar Paulo falando de um novo corpo, nós vamos encontrar Paulo falando de um novo povo, nós vamos encontrar Paulo falando de um novo homem, ou dependendo da tradução, uma nova humanidade. Então nós vemos que a igreja ela tem essa característica, né, de ser o novo povo de Deus, ser uma nova humanidade criada para Deus e com propósitos específicos apresentados na Escritura. Então a igreja não é algo simples. Além de tudo, ela é o corpo de Cristo. E nós precisamos apresentar aqui sobre a igreja, né, que existe a igreja local e existe também a igreja universal. A igreja local ela é composta de todos aqueles que professam a sua fé em Cristo, né, que frequentam a igreja, que estão na igreja, né, que fazem parte da liturgia, que fazem parte dos ritos, né, por exemplo, batismo, Santa Ceia e tal. Então, contudo, estas pessoas elas podem, né, viver de aparência, estar na igreja, mas não ser igreja, estar na comunidade de fé, mas não ser unida de forma mística a essa comunidade de fé. Ou seja, estar na igreja, mas não fazer parte da igreja universal. Né? O que seria a igreja universal? A igreja universal é o corpo de Cristo, que congrega todos aqueles que professam e vivem para Cristo. Porque nós encontramos, né, Paulo abordando a questão de que a igreja é o corpo, Cristo é o cabeça. Cristo como cabeça, ele é quem governa, ele quem dá as diretrizes, é ele quem direciona, é ele quem dá os propósitos, e esses propósitos precisam ser cumpridos conforme os padrões estabelecidos pelo próprio Cristo. Né? Nós encontramos, por exemplo, em Efésios 5 e 23, falando sobre Cristo, o cabeça, e que o homem, né, como Cristo é também cabeça da mulher, e Cristo assim é o cabeça da igreja, e nós vamos ver que em Cristo estão sujeitas todas as coisas. Né? Isso Paulo fala no capítulo 1 e no verso 10. E no verso 23 do capítulo 5, Paulo fala: porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Ou seja, se Cristo é o cabeça da igreja, ele é o provedor. Ele sendo o provedor, automaticamente a igreja deve ser submissa a ele no sentido de cumprir toda a sua vontade.
E ele também segue no verso 24 dizendo: de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, né? A mulher deve ser sujeita ao marido. Mas a questão aqui é, Cristo é o cabeça. Nessa situação e nesse contexto, a igreja precisa ser submissa e estar sujeita a Cristo, que é o cabeça, pois ele sendo o cabeça, é ele quem direciona, é ele que tem autoridade, é ele que tem o governo sobre a igreja, ou seja, a igreja não é autônoma, ela não tem vontade própria, ela faz aquilo que determina a cabeça, que é Cristo, né? Então nós temos essas duas igrejas, que é a igreja local, que é a igreja onde eu congrego, a igreja onde você congrega, a igreja onde a gente faz parte, né? Porém, nem todos os que estão ali são fiéis e verdadeiros e mantêm uma fidelidade para com Cristo, a sua palavra e as suas ordenanças, e a igreja universal, que é aquele que cumpre e é aquele que está sujeito, aquele que está debaixo do governo do senhorio de Cristo e submisso à sua vontade. Uma outra coisa interessante que nós precisamos abordar aqui, com respeito à igreja, é que a igreja ela foi criada com propósito. O propósito, um deles, nós já abordamos aqui, que é congregar, né, os israelitas, né, o povo de Israel, e os gentios, os pagãos, aqueles que estavam afastados de Cristo e sem Deus no mundo. Tá? Esse é um propósito. Agora, outros propósitos que nós encontramos com relação à igreja é de edificação. A igreja é o lugar da edificação dos seus membros. A igreja é o lugar da comunhão dos seus membros, onde a gente executa, onde a gente vive, onde a gente pratica a comunhão de uns para com os outros. A igreja é o lugar da adoração, é o lugar onde a gente se encontra para adorar, para glorificar a Deus, é o lugar da mesa, onde a gente se alimenta, e a mesa ela tem essa característica, né, tem esse significado e ela representa esse ato de comunhão e esse ato de alimentação. Então, a gente, na mesa, na igreja, a gente tanto vive em comunhão uns com os outros, mas também a gente é alimentado. E como que a gente é alimentado? Pela palavra, que é pregada, que nos é ensinada. Mas existe outra forma de eu ser alimentado. Alimentado com o dom que o irmão, o meu próximo, possui. Assim como o meu dom não serve para mim mesmo, mas para o meu próximo, o dom do próximo não serve para ele mesmo, mas para mim. Ou seja, o dom que eu tenho não serve para mim, mas serve para edificação e alimentação, consolo, edificação do próximo, daquele que está ao meu lado. Da mesma forma como o dom que ele possui não serve para ele próprio, mas para a congregação em si. Então, dentro desse contexto, nós somos servos uns dos outros e, tendo Cristo como cabeça, somos servos de Cristo. Então, a igreja ela tem essas características e ela tem esse propósito de edificação, consolação e conforto para os seus membros. É o lugar onde nós vamos desenvolver os nossos dons, desenvolver as nossas capacidades recebidas do Espírito para a edificação da igreja e para o cumprimento do seu ministério. Se você assistiu até aqui e gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e que Deus te abençoe em nome de Jesus.